Muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Todos os dias, bem cedinho, a gente prepara uma mesa para receber você e para falarmos sobre saúde. Porque saúde, na essência, é religião. E Deus deseja que todos nós tenhamos boa saúde. E para falar de tópicos especiais, estamos recebendo nos estúdios aqui o nosso amigo doutor José Rogério Zero. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, pastor Arilton, um prazer estar com vocês nesse programa tão especial para a vida das pessoas. Obrigado por ter aceito nosso convite. Doutor Rogério vai estar conosco, José Rogério vai estar conosco a semana todinha, ele que já me atendeu inclusive, viu? Machuquei o meu tornozelo certas vezes e ele que me ajudou aqui, viu? Tá 100%, Tá viu, 100%? Que não para machucar de novo, né? Sim. Mas olha, o doutor José Rogério, ele é fisioterapeuta e especialista em hidroterapia. Inclusive, eu vou pedir que ele fale depois, em algum momento, sobre os tratamentos hidroterápicos que tem aqui no Cevisa, né? Okay. Coisa muito especial. Também especialista em algias da coluna, que são as dores da coluna. E ele vai dar muitas dicas práticas para todos nós essa semana. Eu queria começar perguntando, doutor, a fisioterapia, quais são as áreas? Ela se divide em algumas áreas hoje? Como é que funciona? Isso, a fisioterapia, a gente considera ela a ciência do movimento. Então é para um programa hoje preventivo, tem a fisioterapia primária, que trabalha em escolas, no ambientes de trabalho, com ergonomia, organização do espaço, para evitar lesões e problemas de ordem osteomusculares relacionados ao trabalho, por exemplo, para o estudante de sala de aula, para a dona de casa em casa, as posturas, que inicia-se muitos problemas já no início da vida escolar, né? Quando já começam as posturas inadequadas. Olha. E a fisio, então, ela trabalha em diferentes áreas, é um leque. É a área de hidroterapia, especialista na área com tratamento com a base de água, nesse programa de reabilitação. Aí tem também na área reabilitação esportiva, que trabalha com esportistas, tanto amadores como profissionais. Aí você encontra a fisioterapia no ambiente hospitalar, numa UTI pediátrica, numa UTI adulto, num sistema de pronto-socorro. Você vai encontrar fisioterapeutas também na área de osteopatia, quiropraxia. E aí você tem o estúdio de Pilates, que trabalha exercícios de fortalecimento para uma pessoa que não gosta muito de academia, é uma opção como fisioterapeuta, por exemplo. Menos atrito, inclusive, menos atrito, isso aí então, assim, é um leque grande, né? Área de neurologia, trabalha com crianças especiais, pessoas que tiveram paralisia cerebral, então uma reabilitação com uma pessoa de Alzheimer, de Parkinson, então você tem várias áreas, área de dermato, né, de beleza, também tem essa... Agora, a fisioterapia, ela atua geralmente na correção, na recuperação, ou tem algum desses leques que é preventivo? Tem alguma coisa? Isso, tem um leque especialmente que seria o ideal, né? A fisioterapia preventiva. É aquela para ajudar o ser humano a ele ter boas condições, ter uma boa postura, um organismo bem equilibrado, uma boa hidratação, ajudando então as células funcionarem perfeitamente para ele evitar ter nenhum tipo de dor e problema. Quem cuida e tem um estilo de vida saudável, essa pessoa tende a não ter nenhum problema na vida. Provavelmente ela se torna um adulto e chega na idade avançada com produtividade. A gente tem muitos relatos aí na ciência de pessoas que têm lugares como Loma Linda, por exemplo, que tem um estilo de vida saudável, e essas pessoas, esses praticantes, chegam com 80 anos correndo uma maratona de 40 quilômetros. Já pensou? Então, assim, todo com cuidado de um estilo de vida saudável, né? E a fisio ajuda nesse processo da pessoa, então, ela se organizar o seu ambiente para que o ambiente de trabalho, o ambiente de casa, o ambiente em geral, né? E isso é muito importante. Tá bom, e nós vamos falar essa semana, ele vai estar conosco essa semana todinha, e a gente quer a tua ajuda então com relação a esses ambientes de trabalho, escola, casa, posturas e etc, hábitos que a gente pode desenvolver para a gente chegar lá nos 80 e correr a maratona. Correr a maratona. E como eu chamo você? Doutor José Rogério, doutor Zero, como é que eu chamo? Doutor Rogério Zero. Rogério Zero, então tá bem. Muito obrigado por sua disposição em estar conosco. Ele vai estar conosco a semana toda e você vai ter dicas muito especiais para ter aí boa saúde, boa postura e chegar lá nos 80 para correr a maratona dos 40. Bom, vamos agora com os nossos pastores no quadro Oração Intercessora.
Olá, pastor Arilton, muito obrigado pelos momentos especiais que nós tivemos aí, momentos importantes a respeito da nossa saúde. Que bom que você está aqui junto com a gente. Nesta segunda-feira, iniciando a nossa semana, eu sou o pastor Robson Góes, pastor da igreja do distrito ali de Palhoça, e nós estamos felizes de ter você junto conosco. Inclusive, você pode participar junto conosco deste momento muito especial agora, que é o momento da oração intercessora. Então, você que nos assiste, pode compartilhar conosco a sua oração, o seu pedido, o seu agradecimento, e assim estar junto com a gente, interagindo junto com a gente neste programa tão especial, que faz parte já da sua vida, eu tenho certeza. Inclusive, nós temos aqui já alguns pedidos que chegaram para a gente, e aqui nós temos aqui o pedido do Jonathan Amorim. Jonathan, muito obrigado por sua participação. Continue aí junto conosco e participando assim de momentos tão especiais, deixando o seu pedido, tá bom? Nós temos aqui o Jonathan disse assim, olha, peço sempre ao nosso grande Pai Celestial para que Ele sempre continue nos protegendo e nos abençoando. Amém. É isso mesmo, Jonathan, nós temos sempre que fazer esse pedido ao nosso Deus, porque é Ele que nos protege, Ele que nos guia, Ele que está sempre do nosso lado, nos carregando no colo quando nós mais precisamos, você pode ter certeza disso. Mas nós temos mais pessoas que participaram junto com a gente aqui. A Elza Barbosa. Elza, um grande abraço, hein? Continue com a gente. A Elza deixa aqui assim, ó, graças a Deus, paz seja convosco e com todos deste abençoado ministério. Obrigado, Elza. Ela continua e diz assim, e com a sua família também, amém. Obrigadão. Bom dia, pastores, médicos e pastores que nos orientam com a qualidade de vida, hoje e sempre, amém. A Elza deixa aqui então o seu agradecimento e nós agradecemos a você, Elza, por nos acompanhar também no nosso querido programa aqui, Encontro com a Vida. E agora nós vamos ver aqui o que o Francisco Paulo disse aqui, olha, mandando a mensagem para a gente, ele diz assim, bom dia, povo de Deus, que todos tenham um dia abençoado e um estudo abençoado, que Deus cuida cada dia de vocês, os meus pastores. Muito obrigado pelas orações em prol de nós, pastores, que assim dedicamos a nossa vida ao ministério, mas tenha certeza que Deus também está com você aí, Paulo, e com todos que nos assistem. Ainda temos mais uma pessoa aqui, ó, que deixou o seu recado, a Fátima Calegari. Ela diz o seguinte, a paz seja com cada um que está aqui. Obrigado por tudo e pelas bênçãos e cura aos que ainda vão acontecer, os que ainda vão ter e aqueles que ainda o Senhor Jesus irá curar. Deus está no controle de tudo. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo Espírito Santo. Cristo esteja conosco, com nossos filhos, com nossa esposa e com todos aqui e cura-me se for da tua vontade. Aleluias, glórias a Deus e paz. Tá vendo aí? Aqui então a nossa querida Fátima Calegari deixou aqui não só o seu agradecimento, mas também o seu pedido de oração. Isso me faz lembrar de um texto bíblico que está aí em Daniel, no capítulo 10, no verso 11. Se você puder acompanhar comigo, isso me faz lembrar aquele momento tão especial que diz assim no texto: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhes dizer. E aí diz assim, fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Aqui foi um momento especial onde o anjo do Senhor chegou para responder à oração de Daniel. E ele chegou dizendo assim, você é muito amado. Nesse momento, amigo, nós estamos aqui nesse momento de oração especial e eu quero me ajoelhar com você e nos dedicar então à oração ao nosso Deus com a certeza que nós somos amados por Ele. Vamos nos ajoelhar? Vamos falar com Deus? Convido você, se você puder, se ajoelhar junto comigo e orarmos. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado pelos momentos especiais que nós estamos tendo aqui no programa Encontro com a Vida. Nós possamos sentir a Tua presença e que o Senhor abrace todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Pedidos, agradecimentos foram feitos e estão sendo feitos neste momento e todos eles entregamos nas Tuas mãos com a certeza que o Senhor ouve a nossa oração e nos ama muito. Esteja conosco, Senhor, e continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Estamos numa nova temporada, a respeito do Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Esse é o título que nós demos para esta nova temporada. E hoje vamos estudar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vamos descobrir que o Espírito Santo já atuava em todo o Antigo Testamento, e não apenas a partir do Pentecostes.
Mas antes de avançarmos com o estudo, quero convidar você então a nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para mais uma vez estudarmos a palavra dele. Ora comigo? Bondoso e eterno Deus, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para estudarmos a sua palavra. Que o teu bom e santo Espírito esteja agora ao nosso lado e que nós possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Pai querido, abençoe cada amigo, cada amiga que reservou esse tempo para estarmos juntos agora estudando a Bíblia. Que o Deus Espírito Santo, que também é o nosso professor, possa estar agora ao nosso lado e nos faça entender a tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao tema de hoje, né? O Espírito Santo no Antigo Testamento. Bom, a primeira coisa que eu queria afirmar para você é que o Espírito Santo atuou em todo o Antigo Testamento. É verdade que a partir do Atos capítulo 2, a partir do Pentecostes, nós temos uma nova atuação do Espírito Santo e nós vamos entender perfeitamente o que mudou na atuação do Antigo Testamento para Atos capítulo 2. Nós chamamos esse momento de Atos 2 da dispensação do Espírito Santo. Foi o momento no plano divino de salvação em que a terceira pessoa da divindade entraria em ação. Então você tem o papel de Deus o Pai, o papel de Deus o Filho e o papel de Deus Espírito. Os três estão envolvidos no plano da salvação. E chegaria o momento em que o Espírito Santo viria como representante de Cristo a essa terra. E isso aconteceu em Atos capítulo 2, que fala da festa do Pentecostes. Então, o Espírito passou a atuar de forma diferente a partir de Atos 2. Mas isso não quer dizer que ele não atuava antes, e o estudo de hoje vai justamente nos mostrar isso, a beleza do trabalho do Espírito Santo no Antigo Testamento. Como já afirmei aqui em outras ocasiões, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus como Filho e como Pai. Todos os atributos que o Pai possui, o Filho possui e o Espírito possui. Pastor Arilton, por que então dizemos que é um único Deus se são três pessoas distintas? Bom, existem mistérios da divindade que são por demais altos para nós alcançarmos. Mas quando falamos em um único Deus, é porque esses três seres divinos estão tão unidos em propósito, em ideais, no trabalho pela salvação da humanidade, que nós consideramos um só Deus. É por isso que a Bíblia ensina o monoteísmo. Nós adoramos um único Deus. Agora, esse único Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas. E o Espírito Santo é Deus como Pai e como Filho. Como foi a atuação desse Espírito no Antigo Testamento? A palavra hebraica, ruá, ela aparece no Antigo Testamento 389 vezes. A palavra ruá pode ser traduzida como espírito, vento, sopro. Estas são as principais traduções desta palavra. Agora, destas 389 vezes que a palavra aparece no Antigo Testamento, 123 vezes é falando sobre o Espírito Santo. Então você percebe quantas ocorrências há no Antigo Testamento sobre o Espírito Santo. 123 menções através da palavra ruá. A palavra hebraica ruá aparece na Torá, que são os escritos de Moisés, os primeiros 5 livros, aparece também nos profetas e aparece também nos escritos. Quando falamos de escritos, falamos de o livro de Jó, falamos de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Há várias divisões da Bíblia hebraica. O próprio Cristo mencionou uma delas aqui em Lucas 24, 44. Jesus disse assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Você percebe aqui como que Jesus dividiu a Bíblia, o Antigo Testamento? Isso porque nos dias de Jesus não havia ainda o Novo Testamento.
Como você já sabe, o Novo Testamento só começou a ser escrito, produzido, décadas depois da morte de Jesus. Então, Cristo, nesse texto de Lucas, ele divide a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, e quando falamos Bíblia hebraica, porque todo o Antigo Testamento está escrito em hebraico, com pequenas porções em aramaico. Mas ele divide então esta Bíblia hebraica em Lei de Moisés, Profetas e Salmos. Agora, em todas essas divisões, aparecem menções ao Espírito Santo. Então, nós, para entendermos o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós iremos agora ver estas ocorrências em todas as divisões da Bíblia hebraica. E eu queria então começar convidando você para a Torá. A expressão Torá quer dizer lei. Então, a Torá é a lei, os livros que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés, são conhecidos por Torá. E já no segundo verso da Bíblia, nós temos uma referência ao Espírito Santo. Gênesis 1, verso 2 diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Interessante que no primeiro verso da Bíblia é declarado: no princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2 diz: a terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, a Ruá, esse Espírito de Deus, pairava sobre as águas. Essa expressão, esse verbo, pairava, usado para a ação do Espírito, em Gênesis 1, verso 2, aparece apenas mais uma vez no Antigo Testamento. E esse verbo vai aparecer em Deuteronômio 32, verso 11. Olha o que diz Deuteronômio: Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Interessante que esta expressão, a águia voejando sobre o ninho, é o mesmo verbo usado para o Espírito pairando sobre as águas. Então, quando o Gênesis informa que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, é a ação do Espírito como uma águia que cuida dos seus filhotes no seu ninho. E aí, nesse texto, é até dito de que ela coloca os filhotes sobre ela para que eles aprendam a voar. Então, é uma interação da águia com os filhotes, é proteção, é cuidado, é ajuda. Este era o papel desempenhado pelo Espírito Santo em Gênesis 1, verso 2. Ele não estava simplesmente pairando, voando, passeando, não. Ele estava interagindo na criação. Ele estava participando. E nós veremos um texto hoje do livro de Jó que fala justamente isso, que o Espírito Santo ele também é Deus Criador. Ele também participa da criação. Quando chegarmos a Jó, eu vou trazer esse verso para você. Então, na Torá, nos primeiros 5 livros da Bíblia, nós temos aí o Espírito Santo. Ele estava presente desde a criação do mundo, ao estar pairando sobre as águas. Em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, também aparecem menções ao Espírito Santo. Olha o que diz o texto. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. O que esse texto está dizendo? Está dizendo que o Espírito Santo encheu a Bezalel de inteligência, de conhecimento. Para quê? Para que ele fosse o artista do santuário. Aliás, eu não vou ler outro texto hoje, mas não era apenas Bezalel, tem um outro chamado Aoalibe. E esses dois, Bezalel e Aoalibe, eram os artistas do santuário. O que eles faziam? Eles pintavam, costuravam e bordavam as lindas cortinas que davam vida, que davam beleza ao tabernáculo mosaico construído no deserto.
Então o Espírito Santo capacitou esses dois homens a desenvolverem o seu ministério. Você percebe que desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo também tem a função de capacitar as pessoas, de conceder dons. É isso que o texto deixa claro. Então, quando alguns querem afirmar que foi a partir de Atos capítulo 2 que o Espírito Santo começou a distribuir dons, não, isso não é verdade. Lá é claro que há uma ênfase maior nos dons, mas os dons sempre foram distribuídos. E olha, tem um detalhe interessante que você vai aprender aqui no programa hoje. Todos os dons mencionados por Paulo no Novo Testamento, eles já apareciam no Antigo Testamento, com exceção do dom de línguas. Certo? E você vai ter um programa aí para frente, onde nós falaremos a respeito dos dons do Espírito Santo. Mas todos os dons, com exceção do dom de línguas, que Paulo menciona em suas listas, já apareciam no Antigo Testamento. Não é maravilhoso saber que o Espírito Santo é o dotador de dons espirituais em toda a história da humanidade? Então não é privilégio nosso hoje termos dons espirituais. É privilégio da humanidade, em todas as eras. E é claro, a gente vai ter o dia que vamos falar sobre o dom de línguas. E você vai entender por que esse é o único dom que não aparece no Antigo Testamento. Segura aí, vai ser nesta série ainda sobre o Espírito Santo. Vamos avançando na nossa Torá. Agora nós vamos para os profetas. O Espírito Santo nos profetas. A Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, ela fala dos profetas e eles costumam subdividir os profetas em duas categorias, profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores é como Isaías, Jeremias, Ezequiel, profetas que escreveram grandes livros. Os profetas menores são aqueles 12 profetas que aparecem ali no finalzinho do Antigo Testamento. Você tem Daniel, Oséias, Jonas, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias, Malaquias. São esses livros pequenos que são chamados de profetas menores. Ambos, os profetas maiores e menores, mencionam a ação do Espírito Santo. Vamos começar aqui com o Espírito Santo revestindo Gideão. Lembra de Gideão, que venceu uma grande batalha com apenas 300 homens? Juízes, capítulo 6, verso 34, diz assim: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os ebiezritas se ajuntaram após ele. Palavra difícil, né? Abiezritas. Eles se ajuntaram após ele. Aqui você tem o Espírito Santo revestindo a Gideão, dando a ele força, sabedoria, fé, para liderar aqueles 300 numa batalha extraordinária. O Espírito Santo também esteve com Sansão, quando ele matou um leão. Juízes 14:6 declara: Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, de Sansão, que ele o rasgou, o leão, né? Como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Foi o Espírito Santo de Deus quem deu forças a Sansão. Então o homem mais forte do mundo recebia do Espírito Santo esta força, este poder. Os 70 anciãos de Israel, em Números 11:25 é dito: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Aqui é Moisés, né? Deus falando com Moisés. E tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Interessante. Você percebe aqui o Espírito Santo repousando sobre os 70 anciãos e eles profetizando. Ah, pastor Arilton, quer dizer então que os dons espirituais, inclusive de profetizar, não é uma atribuição apenas do Novo Testamento, não é uma prerrogativa apenas do Novo Testamento? Não. Aqui você tem um exemplo claro no livro de Números, lá no início da Bíblia, falando a respeito do Espírito Santo se apoderando dos anciãos e eles profetizando.
Um outro texto que nos ajuda, agora vamos falar dos profetas do Espírito. Vamos para os profetas menores. Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Esta promessa de Joel é maravilhosa. Joel é conhecido na Bíblia como profeta do Espírito. É ele quem fala do Espírito Santo. E aqui em Joel 2:28, Deus está prometendo que nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e os filhos e filhas iriam profetizar. Veja como esse dom de profecia, ele é permanente em toda a Bíblia. Ele aparece em vários momentos e ele também é colocado para o tempo final. Agora, esta mesma profecia de Joel 2:28, ela tem o seu cumprimento lá em Atos capítulo 2. E você vai se lembrar que em Atos capítulo 2 é o próprio apóstolo Pedro quem vai dar a interpretação. Quando os discípulos recebem o Espírito, começam a falar em línguas, Pedro se levanta e diz assim: o que vocês estão vendo aqui é aquilo que profetizou o profeta Joel. E Pedro cita literalmente Joel 2:28. Então, o livro de Joel está prometendo a dádiva do Espírito Santo. Promessa essa que se cumpriu em Atos capítulo 2. Mas tem outros textos. Aqui mesmo, nós vamos agora para os escritos. O Espírito Santo nos escritos, começando com Jó. Olha aqui, não lembra que eu falei para você há pouco sobre um texto de Jó que apontava o Espírito Santo como Criador? Está ele aqui, ó, Jó 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Que texto bonito, né? O Espírito de Deus me fez, o sopro, a ruá do Todo-Poderoso me dá vida. Você percebe que o Espírito Santo é também um agente envolvido na criação? O Espírito de Deus fez Jó. Ele está declarando isso. Então, a criação não foi um ato isolado de Deus Pai nem de Deus Filho. Foi uma ação dos três seres da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles estiveram envolvidos, inclusive o Espírito. O livro de Jó está dizendo para nós que o Espírito Santo é criador. Já o salmista Davi, no Salmo 51, verso 11, orou: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O Espírito aqui atuava como um consolador. Olha aí, já no Antigo Testamento: ó Deus, não me repulses da sua presença, nem me tires o teu Espírito. Que oração linda Davi fez. Oração essa que deve ser a nossa todos os dias. Que Deus não nos tire seu Espírito, mas que Ele nos batize a cada dia. Por falar em batizar, nesta mesma série vai ter um tema só sobre o batismo no Espírito Santo. E você vai entender o que significa ser batizado no Espírito Santo. Segura aí, vai chegar ainda nessa série. Vamos avançar então com outros textos? Agora eu queria falar para você sobre 7 funções do Espírito Santo no Antigo Testamento. Isso mesmo. Nós pegamos estas 123 menções ao Espírito Santo no Antigo Testamento, avaliamos cada uma delas e então fizemos uma classificação, fizemos uma sistematização. Ações que esses textos ensinam sobre o Espírito Santo. E nós então conseguimos sistematizar 7 ações do Espírito. O que o Espírito Santo fez no Antigo Testamento? Os textos então vão nos revelar 7 ações do Espírito. Vamos então para a primeira? A primeira ação do Espírito Santo é que ele cria, sustenta e provê. Lembra lá de Deuteronômio, da águia voando sobre o ninho? Bom, é isso que nós encontramos também no Salmo 104. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Deus envia o seu Espírito e as criaturas são criadas.
e assim a face da terra se renova. O Espírito Santo não é apenas o Criador, ele é também o mantenedor, ele renova, ele sustenta. Esta é uma ação do Espírito. Quer dizer então que o Espírito Santo tem parte também na criação. Uma segunda ação do Espírito Santo é que ele convence do pecado. Olha, pastor Arildo, que interessante. Eu sempre achava que foi o evangelista João que falou do Espírito Santo se convencendo do pecado. Lembra de João capítulo 14, verso 8? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Mas isso não começou nos dias de João. Essa ação do Espírito Santo de convencer do pecado já existia em todo o Antigo Testamento, porque finalmente todo arrependimento humano ele só pode ser provocado pelo Espírito Santo. Olha o que diz o texto dos Salmos: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Eu mencionei para vocês esse texto há pouco, né? Essa linda oração. E no Salmo 51:3, Davi continua: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Quando é que o caminho do Senhor será aprendido? E quando é que os pecadores se converterão? Quando o Espírito Santo atua. Então, lendo o Salmo 51, versos 11 e 13, a gente conclui que era obra do Espírito Santo já no Antigo Testamento converter os pecadores do caminho mau, convertê-los ao Senhor. Terceira ação do Espírito Santo: ele concede dons e capacita. Olha que interessante. Não estamos falando do Pentecostes, do Novo Testamento, estamos falando do Antigo Testamento, onde a Bíblia já apresenta o Espírito Santo como dotando as pessoas de dons. Olha aqui, Gênesis 41, 38 e 39. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Aqui é o próprio Faraó que está declarando: acharíamos um homem em quem há o Espírito de Deus, tão ajuizado e sábio? Ou seja, foi o próprio Espírito Santo quem deu a José o dom de sabedoria. Aqui, o Espírito Santo está distribuindo os dons, começando com José, o dom da sabedoria. E foi por isso que Faraó o colocou como governador de toda a terra do Egito. O Espírito Santo, ele também capacita os profetas. Bom, isso aqui é bem conhecido, né? Porque a Bíblia é fruto do trabalho, do ministério do Espírito Santo junto aos profetas. Olha o que diz Zacarias 7,12. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, olhe para o que o profeta Zacarias está dizendo. Deus enviou a sua palavra, ou seja, as palavras que o Senhor dos Exércitos enviou pelo Espírito Santo, que é quem levou esta palavra ao profeta que trouxe a mensagem para o povo. Então, nesse texto fica claro que o Espírito Santo atuou junto aos profetas para que eles levassem a palavra do Senhor. De fato, Pedro vai afirmar isso depois no Antigo Testamento, lá em 1 Pedro 1,21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, os apóstolos e profetas, falaram movidos pelo Espírito Santo. Você percebe como a Bíblia ela vai se complementando? Aquilo que ensina no Antigo Testamento é confirmado no Novo Testamento? Então aqui você tem o papel do Espírito Santo trabalhando junto aos profetas para que a palavra de Deus fosse levada, também registrada. E o fruto desse registro é a Bíblia, que nós tanto amamos. O que mais faz o Espírito Santo? Quinta ação.
O Espírito Santo transporta seus servos. Interessante isso, não? Quando eu penso aqui em transportar pessoas, quem é que vem à sua mente? Normalmente é uma história do Novo Testamento, registrada lá em Atos capítulo 8. Lembra do dia em que o Espírito Santo transportou Filipe e o levou ali a encontrar-se com aquele eunuco que estava lendo o livro de Isaías, e depois o Espírito Santo pega Filipe e leva para uma outra localidade? Esse é o texto mais conhecido do Novo Testamento. Mas já no Antigo Testamento, o Espírito Santo tinha também esta prerrogativa. Ezequiel 11, verso 1 diz assim: Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o Oriente. Ezequiel está dizendo que o Espírito Santo o tomou, o levantou e o levou até a porta do templo. Você já ouviu dizer por aí que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus? É uma energia? Como pode essa energia, uma força ativa, pegar o profeta? Não, é uma pessoa com personalidade. É uma pessoa distinta de Deus o Pai, de Deus o Filho. É um ser divino. E este ser divino pegou o profeta Ezequiel e o levou até a porta do templo. Interessante, né? Isso aconteceu depois com Filipe. Depois você confere lá em Atos capítulo 8. E agora, sexta ação do Espírito. Ele instrui e encoraja. Olha o que diz Neemias 9:20. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negastes para a boca o teu maná, e água lhe destes na sua sede. Neemias está dizendo que Deus concedeu o Espírito Santo para ensinar. Essa mesma verdade, ela vai ser reafirmada por Cristo no Novo Testamento, quando Jesus promete aos discípulos: quando vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Então o Espírito não passou a ensinar no Novo Testamento. Ele sempre é o professor. Aqui em Neemias 9:20 nos mostra que o Espírito Santo já ensinava. E finalmente, o Espírito Santo transforma vidas. Essa, quem sabe, seja uma das ações mais extraordinárias do Espírito de Deus. Em Ezequiel 36, 26 e 27, o profeta declara: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esse novo coração, ele fala de uma mudança, de uma transformação. Quando Deus promete tirar de nós o coração de pedra, significa um coração duro, insensível à voz de Deus. E quando Ele se compromete a nos dar um coração de carne, quer dizer que esse coração agora, ele será sensível à voz de Deus. Ele vai ouvir o Espírito. Porei dentro de vós o meu Espírito. É o Espírito em nós que produz essa transformação. Em outras palavras, a conversão. É o Espírito quem nos converte, quem nos transforma, quem nos dá nova vida. Não é apenas no Novo Testamento que isso começou a acontecer. Em toda a Bíblia foi assim. Desde Adão, o Espírito Santo já estava lá para atuar no coração de Adão e Eva e levá-los ao arrependimento, levá-los às mudanças que eles precisavam experimentar. É isso que a palavra de Deus ensina. Por isso, a nossa vida deve ser uma vida transformada pelo Espírito Santo. Você percebeu a beleza da atuação do Espírito Santo em todo o Antigo Testamento? Quantos textos nós lemos falando a respeito dessa mudança, de como o Espírito Santo agia? É claro, o Espírito Santo sempre agiu no coração do ser humano. Para quê? Para levá-lo a uma decisão, para levá-lo a uma mudança, para prepará-lo para a vida eterna. E hoje, eu e você temos o privilégio
de sermos guiados por esse mesmo Espírito. O mesmo Espírito que esteve lá com Moisés, com Davi, com Jó, com Daniel, com José, Ele quer também estar conosco hoje. Ele quer nos guiar, Ele quer nos transformar. Agora, essa mudança, essa transformação, ela não pode ser compulsória, não pode ser imposta, tem que ser voluntária. Nós precisamos abrir nosso coração e deixar que o Espírito Santo faça o seu trabalho, que Ele mude em nós tudo que precisa ser mudado. Eu queria que você pensasse nisso. E aí, amigo, está disposto você hoje a abrir o seu coração e deixar que esse Espírito que atuou em todo o Antigo Testamento atue também na sua vida? Eu espero que sim. E eu quero orar por isso agora. Ora comigo. Pai querido, o nosso coração se abre mais uma vez para a influência benéfica do Teu bom e Santo Espírito. Nós queremos ser capacitados e dotados por Ele como esses profetas e apóstolos foram no passado. Nós queremos ter um coração de carne, sensível à Tua voz. Nós queremos, Pai, andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade e finalmente estarmos prontos para o glorioso dia da Tua volta a essa terra. Por isso, Pai, nos abençoa nesse dia, que a Tua graça nos cubra, que o Senhor nos perdoe e que o Teu Espírito Santo produza em nossa vida todas as mudanças necessárias. Oramos em nome de Jesus. Amém.